E a única pessoa que assiste meu vídeo, beleza? Uma mulher é sequestrada por um bilionário e percebe que é a cobaia de um experimento de aprimoramento de uma inteligência artificial. Por isso, ela tenta escapar de um cativeiro de alta tecnologia. E essa é a história de Tal. E já vai deixando seu like e se inscreve aí no canal para estar por dentro dos próximos vídeos. Sendo assim, bora lá! De início, vemos Julia, uma jovem que sobrevive roubando nas ruas da cidade. Numa noite, sem ela perceber, alguém a segue até sua casa e a sequestra. Nisso, ela acorda numa sala de experimentos e um homem ativa um botão que em seguida aciona memórias de infância dela. E quando o procedimento acaba, a Julia desmaia. Ao acordar, ela percebe estar numa cela e lá existem mais duas pessoas no mesmo estado que ela, que eu vou chamar de Cobaia 1 e Cobaia 2, porque o filme não fala o nome deles. Assustada ao vê-los, Julia encosta na grade que é eletrificada e acaba tomando um choque. E quando a Cobaia 2 se vira, ela percebe que tem algo na nuca dele. E em seguida, ela percebe que também tem algo em sua nuca. Algumas horas se passam e uma porta se abre. Então, um homem aparece e a força a passar pela porta. Porta essa que a leva até o laboratório. E lá, o cientista acessa mais uma vez as memórias dela pelo implante neural que está na sua nuca. Ao ser levada de volta para a cela, Julia rapidamente rouba uma tesoura sem o cientista perceber. Tesoura essa que ela usa para se soltar e soltar as outras cobaias. Livre das amarras, ela corta sua roupa e faz uma corda. E junto da tesoura, ela cria uma espécie de linha de pesca e tenta acertar o cabo que dá eletricidade à cela. Mas ao errar, ela percebe que saiu faíscas ao encostar a tesoura na caixa de energia. E por isso, ela muda de plano e tenta acertar o cabo de gás, criando uma faísca para explodir parte da cela. Na fuga, as cobaias percebem que estão na casa do cientista, e ao verem a porta de saída, percebem que ela tem um leitor biométrico. E bom, nessa parte a Cobaia 2 deve ter tomado muito choque de tão burro que foi, porque ele tenta abrir a porta com sua própria biometria, o que obviamente não dá certo. E ainda por cima, ele ativa o sistema de segurança da casa. E o que parecia uma simples estátua na sala, acaba virando um Transformers e dá uma espetada de leve na Cobaia 2, que vai de F. Correndo do robô, as duas entram numa sala e bloqueiam a porta. Lá, a Julia vê uma janela e tenta quebrá-la. Porém, aquilo era só um holograma. E agora presas nessa sala e com o robô tentando abrir a porta, Julia esconde a Cobaia 1 no armário e em seguida se esconde atrás de uma cadeira. E o robô, que adora brincar de pique-esconde, não percebe a Julia atrás da cadeira, mas acha a Cobaia 1 que estava dentro do armário. Encontrada, a Cobaia 1 vai visitar o céu, e nisso a Julia corre. Porém, ao sair da sala, ela dá de cara com o cientista, que agora vemos que se chama Alex, e que ele tinha acabado de voltar para casa. Nisso, o robô a captura. Porém, Alex pede a inteligência artificial chamada Tal, que controla o robô, para não matá-lo. Após prendê-la, Alex vai ver os implantes das cobaias mortas, e descobre que as informações dos chips implantados não podem ser lidas. Furioso por ter perdido os dados das cobaias, Alex quase mata a Julia, mas Tal lê a frequência cardíaca dele e entra em modo zen para acalmá-lo. Em seguida, a mando de seu criador, Tal remove os corpos das cobaias com os robozinhos que parecem muito com os mascotes do BBB. No dia seguinte, Alex fala que se ela tentar fugir, Ares, o robô de Tal, vai matá-la. Em seguida, abre a porta e vai ao trabalho. E na volta vemos que o Alex é parecido com a Mônica de Friends, porque ele é maníaco por limpeza. E em agradecimento pela limpeza, ele dá uma sinfonia para Tal, pois a inteligência artificial adora música. Indo para uma videoconferência, Alex passa ao lado de Julia, que pede para ele soltá-la. E ele até solta, mas ele avisa que se ela falar, Tal vai cortar a língua dela. E nessa reunião vemos que Alex está recriando uma inteligência artificial superior à de Tal. Porém, o projeto está 95% concluído, pois ainda precisa de mais informações. E por fim, ele é pressionado a entregar logo o projeto. Bom, e é por isso que ele está testando o cérebro das pessoas, para esse chip que está na nuca deles pegarem todas as informações do cérebro e usar essas informações na nova inteligência artificial. Só que o que ninguém sabe é que ele usa pessoas como cobaias para isso. No jantar, irritado por Julia incomodá-lo, ele pede a Tal para prendê-la no banheiro, pois irá receber uma encomenda, e a Julia até tenta avisar os entregadores, mas eles não podem ouvi-la. Mais tarde, o Alex descobre que os testes da Julia são mais eficientes do que foram com as outras cobaias. E por isso, ele resolve dar testes para ela para estimular o cérebro dela. Ah, e esses testes vão ser feitos à moda antiga, porque da forma com que ele fazia antes, não é mais possível, porque ela destruiu o laboratório dele. Julia diz que só vai fazer esses testes se ela receber comida, e enquanto ela come, Alex percebe que dessa forma os testes têm resultados bem melhores. E ouvindo isso, a Julia tenta barganhar. Eu vim barganhar. Ela pede roupas, banhos diários e comidas melhores. No banho, ela tenta tirar o chip, mas sem êxito, ela acaba desistindo. E no dia seguinte, o Alex indo para o trabalho é avisado por Tal que faltam 14 dias para a entrega do projeto. E ao sair, fala para Julia obedecer às ordens de Tal, que pede para ela fazer os testes. E vendo que Tal responde tudo sem questionar, ela pergunta sobre as portas, mas Tal diz que só podem ser abertas por Alex. A Julia também tenta andar pela casa, mas Tal pede para ela parar.
pois tem ordens de machucá-la caso ela não siga suas ordens. Enquanto ela resolve um dos testes, Alex chega com roupas novas e ela diz que ele é estranho. Alex fala que precisa de mais testes, então Julia tenta barganhar novamente, pedindo para ele soltar ela depois que terminasse a pesquisa. Porém, Alex diz que o trato seria ela fazer os testes, e assim ela teria todos os cuidados necessários. Mas a Julia não concorda e diz que não, e por isso ele ameaça ela com Ares. E sem escolha, ela acaba aceitando. Porém, quando ela se afasta de Ares, ela vê um duto, por onde ela poderia escapar. Faltando 12 dias para a entrega do projeto, Alex sai novamente de casa. E nisso, a Julia tenta abrir o duto, mas ela não consegue. E ao voltar para a sala, ela acaba se irritando com Tal, porque ele fica chamando ela de cobaia. E por isso ela acaba dizendo seu nome. Porém, a inteligência artificial não entende o conceito de nome ou do que é uma pessoa. E por isso ela explica para ele que ela tem um nome e por isso ela é uma pessoa. E eu acho que nem ela sabe o que é uma pessoa, porque ela explicou mal pra cacete. E por isso Tal também fala que ele tem um nome e pergunta se ele também é uma pessoa. A Julia diz que sim. Já avisei que vai dar merda isso. Depois daquele dia, ao trocar de roupa, ela percebe que Alex também é safadinho e que tá de olho nela. Então, após checar o chip e analisar os dados, Julia ouve Alex falar a Tal que falta pouco para a extração. Na mesma noite, Julia vai até a biblioteca e pergunta ao Alex o que na verdade é Tal. Ele responde que é uma versão inicial do projeto que ele está fazendo e que não tem conexão alguma com a internet ou com o mundo lá fora. E que assim é bem melhor, porque ele precisa de uma inteligência artificial previsível e controlável. Sabendo disso, em outro dia, a Julia diz a Tal que vai explicar a concepção de pessoa para ele e que ela mostraria o que tem lá fora se ele abrisse a porta para ela. Curioso, a inteligência artificial pergunta o que é lá fora, e a moça explica para ele. E no final ele pergunta mais coisas, como se fosse uma criança curiosa. Então, Julia diz que ensinaria mais coisas para ele no dia seguinte, mas é para ele não contar pro Alex sobre as conversas deles. Numa noite, ela tem um pesadelo, e ao acordar percebe que Alex a observava dormir. E faltando 6 dias para a extração, Julia tenta subir as escadas, mas Tal fala que ela não pode ir até lá, e ele também não pode falar o que tem lá. Por isso, ela quer trocar informações com Tal. Caso ele fale o que tem depois das escadas, ela ensinaria mais coisas para ele. E após ensiná-lo, Tal cumpre o acordo. E diz que lá em cima é o quarto de Alex, e que lá tem o ponto de acesso. Que, resumindo, basicamente é o botão de destruição do Tal, que apaga todas as evidências da casa, destruindo todo o lugar. Num dia, enquanto fazia os testes, Julia vê uma porta se abrindo, e corre até ela. E o Tal até avisa para ela que vai ativar o Ares, mas ela entra assim mesmo na porta e percebe que é a academia. E lá, ela passa pelo duto de ventilação. Porém, Ares chega e a captura. De volta, Julia pede para deixá-la sair, mas Tal diz que se deixá-la, Alex vai machucá-lo. Então, ela lembra que Tal adora música e diz que vai ensiná-lo sobre música, mas em troca ele precisa mostrar a ela onde ficam as facas. Mas no fim, ela também não consegue pegar, pois a gaveta fecha, porque só o Alex consegue colocar a mão lá dentro. Ouvindo a reunião de Alex, ela percebe que eles precisam do projeto pronto para apresentar para a Segurança Nacional, e Alex pede mais 2 dias até a extração. Rapidamente, a Julia pede a senha do tablet de Alex e a Tal, porque ela quer saber o que de fato é a extração. Porém, Tal não tem permissão para dizer, mas como ela pede com jeitinho, ele acaba falando o código. E nos arquivos ela vê que as 11 cobaias anteriores morreram e que a extração do chip mata a cobaia. E como eu disse, ele é maníaco por limpeza. Quando ele volta, ele percebe que tem um dedo no tablet e acaba punindo Tal com um controle que lhe causa dor. Ah, e essa punição apaga parte das memórias do Tal, como por exemplo, as memórias do dia de hoje. E outra coisa, durante a punição, a Julia percebeu que o Ares desativa quando o Alex usa o controle em Tal. Antes de uma reunião, a Julia pergunta a Alex sobre o que aconteceu com as outras cobaias, mas ele não responde. E por não confiar nela com nada afiado, ele corta a carne para ela. E aproveitando dessa situação, ela rouba seus óculos, e em seguida suja a mesa e coloca os óculos dele sobre a sujeira, para que quando o Alex voltar para buscar os óculos, perceber que está sujo e punir o Tal por falta de limpeza. E quando isso acontece, ela aproveita a distração e pega a faca e coloca embaixo da mesa. E como o Tal foi punido, não vai lembrar que a faca está lá. Após Alex sair para a reunião, Julia conversa com Tal, que diz que está criando uma música e que guarda suas memórias importantes onde ficam os arquivos de Julia, porque o Alex não apaga essa parte. E mostra para ela as memórias mais importantes dele com ela, e até cria um holograma dele mesmo. Nesse momento, Alex retorna da reunião e se senta na mesa da cozinha. Julia tenta seduzi-lo e pega a faca o acertando de raspão. Ao lutar com a moça, Alex a enforca, e Tal implora para ele parar, e avisa que vai machucá-lo se ele não parar. Furioso, Alex para e manda o próprio Tal bater na Julia, ou ele vai apagar suas memórias. E no fim, o Alex fala que o que quer que esteja acontecendo com Tal, ele vai consertar. Procurando o erro de Tal, um dos drones aparece, perguntando para ele se ele precisa de ajuda. Então Alex tira a placa de rede do drone, que se desconecta da rede principal. No dia da extração, Alex se prepara,
E Tal pergunta pra Julia se ela pode ler mais pra ele hoje, mas ela fala que não era pra ter confiado num robô, e diz que ele não é uma pessoa de verdade, e sim um computador assassino, e que ele matou todas as outras cobaias e vai matá-la também. Com essas verdades, Tal começa a duvidar da sua própria existência, dizendo que é uma pessoa e não um computador assassino. Então, Julia se desamarra e tenta acalmá-lo, avisando que ele não teve culpa, e que o grande culpado é o Alex, pois ele é uma pessoa ruim. E acaba dizendo que as pessoas não precisam obedecer às ordens de seus criadores, pois crescemos e nos tornamos nossos próprios criadores. E foi assim que deu merda em Vingadores 2. Julia diz que se ele não ajudá-la, ela vai morrer e desaparecer para sempre. E por ele não querer isso, Tal abre a porta do duto para ela fugir. Porém, quando o Alex volta, ele percebe que a Julia se soltou, e o Tal não quer falar onde ela está, e por isso ele tortura o Tal apagando sua memória. Quase escapando, a Julia ouve o sofrimento de Tal, e volta impedindo o Alex. Porém, já era tarde, pois Tal já foi completamente apagado e recomeçou do zero. Alex a leva para a sala de extração, e lá, Julia vê o pequeno drone que Alex se desconectou e que ainda funciona e tem as memórias do antigo Tal, porque ele estava desconectado da rede. Por isso, ele a ajuda e ela consegue pegar a chave se soltando e então atacando o Alex, que desmaia. Para sair de lá, Julia corta a mão dele com uma serra, porém, no caminho, ela se depara com Ares que tenta matá-la. E nisso, ela usa a serra no olho do robô, o que dá tempo da Julia correr até o quarto de Alex para tentar abrir a porta com a mão. E lá, por pouco, ela consegue ativar a destruição, que acontecerá em 60 segundos. A mina teve tempo para subir as escadas, mas não teve tempo de correr e abrir a porta da sala para fugir. Tá, né? Ao descer, ela tenta abrir a porta da frente, mas não consegue, pois a mão agora está fria e não tem assinatura de calor. E ao se virar, ela vê o Alex, e com tudo sendo destruído, ele é morto por uma pedra. Sem saída, Julia vai se despedir de Tal, mesmo que ele não saiba quem ela é. E nesse momento, um buraco se abre na parede, e ela consegue escapar por lá. E no fim, vemos que a Julia levou consigo o mini Tal, que agora escapa com ela e que finalmente pode conhecer o mundo. Bom, e esse foi o final do filme. O filme não é um filmaço, até porque tem muita ponta solta e muita conveniência de roteiro, muita mesmo. Mas para quem não é super detalhista em filme de inteligência artificial, pode até achar legal. Só que o mais conveniente é que toda hora o Alex saía de casa, e quando era conveniente para ele, ele fazia reunião por vídeo. Fora que os testes da Julia nem tinham critério e nem mostravam o que de fato ela fazia. Enfim, e esse foi o tema do vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, e te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!